O Orçamento do Estado para 2020, como vimos, foi aprovado ontem. Algumas das medidas afetam diretamente o bolso dos portugueses. Alda Martins, muito bom dia. O que podes destacar, nomeadamente ao nível dos impostos? Olá, bom dia, Patrícia. Há vários temas que, obviamente, abrangem várias classes sociais e várias situações. Por isso mesmo, convidámos hoje um fiscalista, Luís Marques, para, dentro do possível, nos dar aqui um resumo do que aconteceu com esta aprovação do orçamento. Olá, bom dia. Muito obrigada por estar aqui. Começamos já pelos temas que se relacionam mais com o IRS, talvez. A questão das creches para quem tem filhos, não é? O que é que vai acontecer quando este orçamento entrar em vigor? Exato. Antes de mais, bom dia e obrigado pelo convite para estar aqui hoje. Sim, de facto, isto foi uma das medidas que resultou desta discussão na especialidade do Orçamento de Estado para 2020, que de facto as famílias que estão no primeiro escalão de rendimentos vão ter uma isenção de pagamento das creches e, de facto, isso é uma medida que se insere num contexto de uma política social que o Governo não só tem como objetivo, mas também pelas cedências que teve que acabar por fazer nos partidos mais à esquerda, que resultou de uma proposta feita por esses mesmos partidos. E, portanto, o que vamos ter é que, de facto, as famílias com menos posses, com menos rendimentos, vão ter do primeiro escalão, até que valor? 7.112 euros de rendimento anual. E estamos a falar, obviamente, de todas as creches da rede do Estado. Claro. E as crianças até que idade? É a idade do pré-escolar. Portanto, até ainda bem para o ensino primário. Esta alteração, obviamente, que contará para o IRS que for entregue no próximo ano, já, portanto, Claro, fazendo a contabilidade do IRS 2020, não é? Exatamente. No que toca aos estudantes, também há aqui alguns incentivos ao nível do IRS. Sim, exato. E isso já constava do texto da proposta de lei que foi apresentada no dia 16 de dezembro por parte do Executivo. Vai haver aqui, de facto, uma redução daquilo que é o rendimento coletável dos estudantes que são inseridos no mercado de trabalho, chamados jovens à procura do seu emprego, com idades compreendidas entre os 18 e os 26 anos e que durante os primeiros 3 anos vão beneficiar de uma redução de 30%, 20% e 10% respectivamente para efeito de cálculo do seu rendimento coletável. É uma medida interessante, uma medida que saúde, é uma medida que pode ter algum impacto positivo nesta camada da população. Estes jovens não precisam de ter feito, têm que só ter terminado o secundário, não é? Exatamente. Ou seja, tem que ter esse nível de escolaridade mínimo para que possam ser elegíveis para este efeito e também, naturalmente, o rendimento não pode ultrapassar cerca de 25 mil e qualquer coisa euros por ano para que possam beneficiar desta dedução. Depois, ainda relacionado com os estudantes, há o tema das bolsas e há o tema também do alojamento para quem esteja fora de casa, não é? Sim. Estudar. As bolsas é uma medida interessante e, de facto, é algo que existe uma proposta no sentido de ser revisto todo o regulamento de atribuição de bolsas de estudo, no sentido de alargar e definir melhor os critérios de elegibilidade para os estudantes, e estamos a falar de bolsas para o ensino superior, e de facto isso é uma medida que se saúda também porque pode de facto abranger um conjunto alargado de estudantes que por vezes podem estar privados de aceder ao ensino superior e por esta via vão conseguir o fazer. Não só abranger mais, mas também fazer com que as bolsas sejam pagas de forma mais célere. Isso também é importante. E para aqueles que estão deslocados fora da casa dos pais a estudar, há alguma questão relacionada com o IRS? Não no IRS propriamente, mas sim da atribuição de subsídios para que consigam fazer esse processo de deslocação. Aliás, há uma medida adicional que não se insere no contexto do orçamento, que é a tal medida que já veio sendo anunciada nos últimos dias da deslocação para o interior, mas isso é mais abrangente, não só para estudantes, mas como para famílias que se fixem na zona do interior, e fala-se num incentivo que pode ir até 4.800 euros para famílias que se fixem no interior. Mas isso num contexto fora do orçamento, numa legislação avulsa que o Governo se prepara para produzir. De qualquer modo, as bolsas ainda vai ser alterada a legislação. Sim, ainda vai ser alterada. Portanto, exatamente. É possível que seja este ano ainda que entre em vigor? É expectável que assim seja. No que toca aos pensionistas, há a questão dos 10 euros adicionais para as pensões mais baixas, que vai entrar em vigor já com o Orçamento do Estado. Sim, o que está definido é que entra em vigor no primeiro dia útil após a aprovação da lei que irá publicar o Orçamento de Estado. Quanto tempo é que se espera que isso aconteça? Normalmente, todos os anos, em quanto tempo é que acontece essa aprovação? Bom, a partir do momento que foi aprovado na especialidade, a expectativa que existe, até por algumas informações, diria, oficiosas que circulam, é que o orçamento poderá entrar em vigor a partir do dia 1 de março de 2020. E, portanto, será a partir daí, dessa altura, que vamos ter a aplicação desta regra. Os cuidados continuados também, aliás, os cuidados primários. Os cuidados primários, exatamente, para
quem tem os pais a cargo também sofre aqui alterações, não é? Sim, desde logo o que estava mais, o que era quase um estandarte dos partidos mais à esquerda, acabou por passar nesta discussão, que foi a isenção das taxas moderadoras para os chamados cuidados primários de saúde, ou os cuidados de saúde primários. E, portanto, isso é algo também que resulta deste processo de discussão que não estava contido na proposta de lei inicialmente apresentada pelo Executivo. E, portanto, a partir de agora, o rendimento dos filhos não conta? Isso já estamos a falar, uma coisa são as taxas moderadoras de acesso aos serviços de saúde, outra coisa depois é o complemento solidário para os idosos, que também é uma medida que resultou deste processo de discussão na especialidade, em que deixa de contar para efeitos de atribuição deste complemento os rendimentos oferidos pelos filhos que vivam com os idosos, digamos assim. Ainda haveria outras medidas, mas com certeza teremos tempo de voltar a elas quando entrarem nomeadamente em vigor. Muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Nada, muito obrigado. Pode deixar dúvidas sobre este tema ou outras em economia24@tvi.pt. Voltamos segunda-feira com outro tema. Vamos falar de ginásios e dos contratos com estes espaços. Até lá, tenham um bom fim de semana.